Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Nesse domingo de muito campeonato brasileiro, tem jogo 16 horas, 14 horas, eu sonhando aqui, 16 horas, 18h30, tem jogo fechando a rodada no início da noite. Enfim, hoje é dia para quem curte Brasileirão aproveitar. E ontem foi dia ou noite, né? Dos rubro-negros, é isso mesmo, os alvinegros se deram mal, né? Flamengo e Vitória conquistaram vitórias muito importantes e Botafogo e Atlético Mineiro mal, né? Pior para o Botafogo, que mesmo com 2 jogos a menos, fica lá na zona de rebaixamento. O Atlético Mineiro, naquela zona cinzenta ali, a zona do nada, né? Zona do limbo, onde o Atlético Mineiro tem ficado aí nos últimos anos, né? Enfim, mas eu quero falar hoje sobre como o clássico Flamengo e Botafogo, que é chamado de clássico da rivalidade, ele até ganhou contornos de mais rivalidade depois de 2022, que é o momento em que o Botafogo se torna empresa, né? Sociedade Anônima do Futebol, SAF. O Campeonato Brasileiro, o Botafogo, ele todo ano vinha beliscando vitórias contra o Flamengo, né? No Maracanã, em Brasília, até no Newton Santos. Mas desde o ano passado o Botafogo não conseguiu vencer o Flamengo, né? O empate no Maracanã e a derrota por 3-0 no Newton Santos no ano passado. Esse placar se repetiu ontem. 3-0 dentro do Newton Santos. Flamengo e Botafogo no Newton Santos tem sido um problema para o Botafogo. Porque quando um time joga em casa, né, o termo em casa significa que ele estará mais à vontade, que ele terá armas secretas que o adversário não conhece, que ele, de certa forma, tem uma vantagem. Só que a casa, quando se fala casa e se pensa estádio Newton Santos, Botafogo e Flamengo, a casa é do Flamengo. Sim, senhor, a casa é do Flamengo. Nos últimos 12 jogos no Newton Santos, é claro que eu estou contabilizando o Campeonato Carioca, simplesmente 11 vitórias do Flamengo. Gente, isso não existe em lugar nenhum. Lugar nenhum. Nem a SAF, nem os investimentos conseguiram fazer com que o Botafogo tivesse pelo menos igualdade com o Flamengo jogando no Newton Santos. Isso é assustador para o torcedor do Botafogo. Quando o clássico é no Maracanã, há um equilíbrio muito maior nos números. Aliás, o Flamengo não ganha do Botafogo no Maracanã, falando aqui, claro, de Campeonato Brasileiro, né? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, dos grandes torneios, desde 2019. Então, ó, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Pode ficar 6 anos sem ganhar do Botafogo. O próximo jogo, Flamengo-Botafogo, será no Maracanã, né? O jogo do retorno. Então o Flamengo está mais ou menos 5, 6 anos sem ganhar do Botafogo dentro do Maracanã em campeonatos brasileiros. Agora falou Newton Santos. Só em 2024 o Botafogo conseguiu vencer o rival. Por 4-1, foi campeão brasileiro e tal, claro, né? É algo especial. Mas, gente, essa conta, isso vem desde 2019. Né? 2019, falando que só campeonato brasileiro. Se eu for entrar em campeonato carioca, a conta fica desigual, né? E aí o torcedor pode falar assim, mas o Botafogo não dá atenção ao campeonato carioca. Mas nos clássicos contra o Flamengo, o Botafogo tem colocado jogadores titulares. Nos clássicos, pelo menos contra o Flamengo, né? Mas, 2019 perdeu por 1-0. 2020 perdeu por 1-0. 2022 perdeu também por 1-0. 2023 perdeu por 2-1, 2025 perdeu por 3-0, 2026 perdeu por 3-0. Só 2024 o Botafogo venceu. Então esse recorte de 12 jogos, dos últimos 12 jogos no Newton Santos, 11 vitórias do Flamengo, isso é para causar um alarde. Se isso for considerado normal, para tudo, porque em rivalidade nenhuma isso é considerado normal. Nenhuma. Ou o Botafogo começa a não mandar os jogos com o Flamengo no Newton Santos, senão a gente quer jogar no Maracanã. Porque tá assim, desigual. Tá desigual. Quando o confronto Flamengo e Botafogo é no Newton Santos, me desculpa, a casa tem sido do Flamengo. Tem sido do Flamengo. Isso é vergonhoso, hein? Isso é vergonhoso. E pro Flamengo, bom demais, porque
Todo jogo contra o Botafogo que o Flamengo vence no Newton Santos é uma arrancada. É uma arrancada. E agora, com o Leonardo Jardim, né, com um jogo ruim contra o Fluminense, mas que significou título. A vitória sobre o Cruzeiro, que foi um jogo bem parelho. E agora um domínio completo sobre o Botafogo. Parecia adulto jogando contra criança. As vitórias sobre o Botafogo sempre significam uma arrancada para o Flamengo. Eu confesso a vocês que para o Botafogo não sei o que vai significar. Mas não me cheira nada bom, não. Nada bom. Trabalho bem ruim do Martin Anselmo, hein? Bem ruim. Vitória do Atlético Mineiro. 2-0. O Vitória fazendo a sua parte no Barradão, vem conquistando aí triunfos importantes, né? Mas é aquilo, né? Tudo para chegar no final do ano, ter como respirar. De repente com a vaguinha na Sul-Americana, né? Aí já fica aí um lucro para o Vitória, né? E o Atlético Mineiro sempre naquelas. Ganha um jogo, perde outro. Ganha um jogo, perde outro. Empata em casa, às vezes com o Remo, perde um jogo fora e vai ficando naquela zona cinzenta de Sul-Americana. E são dois times que eu acho que não vão brigar por absolutamente nada no Campeonato Brasileiro, na parte de cima da tabela, né? E hoje tem confrontos interessantes. Remo, Inter, Cruzeiro jogam. Inter joga em casa com o Bahia, o Cruzeiro joga em casa contra o Vasco, o Remo joga fora, né? Então a chance aí, de repente, de uma lanterna cair na mão do Botafogo, olha, tá assombrando aí o torcedor alvinegro, principalmente diante das promessas, das falas do acionista majoritário John Textor na premiação do Campeonato Carioca, né? Completamente descoladas com a realidade. Enfim. E o próximo jogo do Botafogo é somente contra o Palmeiras. 2026 não se desenha nada bom para o Glorioso. A gente volta hoje para dar uma pincelada na rodada e falar dos principais jogos do Brasileirão em mais uma rodada. Fico por aqui, 2 toques, a casa do futebol.